Bom dia, meus irmãos, meus amigos do Brasil inteiro, amigos também de outros países. Meus irmãos, hoje eu vou iniciar esse vídeo aqui, mas eu gostaria de começar aqui fazendo um agradecimento a Deus. Por que um agradecimento a Deus? É porque Deus tem sido tão bondoso comigo, Deus tem sido tão maravilhoso comigo, porque eu acho que se eu passar minha vida inteira agradecendo a Deus, ainda é pouco. Olha, veja vocês, eu fui testemunha de Jeová por 34 anos, fui escorraçado de lá por uma família de arrogantes, saí de lá em 2004, mas saí ainda pensando que as testemunhas de Jeová era a religião verdadeira. E passei um tempo ainda querendo voltar, mas fui impedido de voltar porque essa família que me escorraçou não permitiu que eu voltasse. Depois eu senti que Deus falava comigo. No meu coração eu sentia que Deus falava comigo. Deus tinha um chamado para mim. E Deus me disse que tinha algo para me fazer para Ele. E o que eu fiz? Deus me colocou no meu coração que eu fizesse um curso de teologia para mim poder me expressar melhor. Visto que eu sou uma pessoa humilde, sou uma pessoa da roça, de pouca cultura. Então, uma pessoa que talvez eu não tinha capacidade para realizar aquilo que Deus mandava que eu realizasse. Eu fiz um curso de teologia, não foi uma faculdade, foi um curso básico. Mas um curso básico que deu para mim ter uma noção de hebraico, não é uma noção muito grande não, mas deu para mim ter uma noção de hebraico, pelo menos para mim poder entender o básico, ter uma noçãozinha de grego também, não é grandes coisas não, mas dá para mim resolver algumas questões, algumas pendências, e assim fez. E Deus me disse que eu tinha que me tornar um pregador, e com toda a minha humildade, com toda a minha simplicidade, eu aceitei essa tarefa de Deus, e estou aqui. E graças a isso, graças a essa tarefa que Deus me deu e que eu estou procurando levar a sério, eu consegui grandes amigos. Eu tenho amigos esparramados por todo o Brasil, amigos em outros países, amigos que talvez eu nunca vou conhecê-los pessoalmente. Mas aqui, ó, aqui no coração são meus amigos. São muitos. Eu só não vou falar o nome deles aqui porque são tantos. Eu tenho, com toda a minha humildade, eu estou com já quase 700 inscritos no meu canal. E já bem próximo de 40 mil visualizações. Estou muito feliz com isso. E se Deus quiser, enquanto Deus me der força, a gente vai continuar. E hoje, meus irmãos, eu vou tratar de um assunto que tem me incomodado bastante. Eu tenho visto nos noticiários, porque eu sou muito ativo em notícias, gosto muito de assistir noticiários de televisão, na internet, e vejo que alguns evangélicos, pessoas que se dizem cristãos, estão extrapolando, estão invadindo áreas que eles não deveriam entrar. Por exemplo, eu vou citar primeiro aqui o exemplo do apóstolo Paulo. Uma pergunta que foi feita para o apóstolo Paulo e para Silas. Paulo, apóstolo de Cristo, e o discípulo Silas, certa ocasião eles foram confrontados com uma pergunta de um carcereiro. E o carcereiro perguntou para o apóstolo Paulo: o que eu devo fazer para ser salvo? O apóstolo Paulo não pensou duas vezes. A resposta foi curta e grossa: crê no Senhor Jesus e será salvo. Né? Mas tem muitas pessoas que acham que não basta, né? Que não basta crer no Senhor Jesus para ser salvo. Tem muitas pessoas que usam a Bíblia, elas usam a Bíblia, lê a Bíblia, mas faz coisa que não tem nada a ver com a pessoa que crê no Senhor Jesus. Veja, há outros, né? Outras pessoas, até pessoas formadoras de opinião, como líderes religiosos, pastores, bispos, apóstolos, como se diz aqui, né? Que a gente sabe que
Não existe apóstolo hoje em dia, não, mas existem uns que dizem que são apóstolos e estão aí fazendo asneiras, fazendo besteiras. E essas pessoas estão aí, em nome de Jesus, fazendo badernas, incentivando violência, em nome de Jesus. Eu vou citar aqui alguns exemplos. Eu vou começar falando aqui de grande parte dos evangélicos. Não são todos. Ó, meus irmãos evangélicos, que eu também sou evangélico. Não fica chateado comigo, que eu não estou falando de todos, não. Existem muitos evangélicos sérios e que querem agradar Jesus. Mas existe uns evangélicos por aí, existe aí alguns evangélicos, que eu vou dizer. Se você não pode colocar eles nem no lixo da igreja. Para o lixo da igreja, se você colocar eles no lixo da igreja, eles vão sujar o lixo da igreja. São pessoas que se dizem evangélicos, leem a Bíblia, dizem que estão glorificando a Cristo, mas que não tem nada de cristão. Mas não são todos, não. Preste atenção. Não vão me crucificar por isso, não. Não são todos. Tem muitos evangélicos comprometidos com a palavra de Deus e comprometidos com a pregação da palavra de Deus. Não são todos, não, tá? Isso aí é uma minoria. Isso aí é um grupinho. Mas eles dizem que estão glorificando a Deus. Mas veja que nas ações deles, as ações deles não glorificam a Deus. Eles glorificam a Deus com a boca. Mas as ações deles não glorificam a Deus. E nós, evangélicos, nós temos que glorificar a Deus, não só em palavras, mas em ações também. Preste atenção, meus irmãos. O que eu vi na televisão esses dias. Um índio que se diz pastor evangélico foi preso por incentivar luta armada. Veja se pode chamar uma coisa dessa de cristão. Supostos evangélicos, bloqueando estradas, né, impedindo que supermercados sejam abastecidos, que remédios cheguem nas farmácias e nos hospitais, né? Veja que eles estão aí incentivando a fome, incentivando a morte, porque se não tem comida no supermercado, se não tem alimento no supermercado para a pessoa comprar, como é que a pessoa vai fazer? Eles estão incentivando, aliás, eles estão fechando estradas, impedindo que supermercados sejam abastecidos, que farmácias sejam abastecidas, que hospitais sejam abastecidos de remédio, né? Veja, se pode chamar isso de evangélicos. Outro dia, eu vi uma reportagem que eu fiquei chocado. Uma ambulância levando uma criança em estado grave para o hospital e eles não permitiam que a ambulância passasse. Veja, meus irmãos, pode chamar isso de evangélicos? Pode. Se você acha, você que está me assistindo, se você acha que pode chamar isso de evangélico, eu vou respeitar a sua opinião, porque cada um tem a sua. Mas que eu vou ficar decepcionado com a sua opinião. Vou respeitar porque a gente tem que respeitar as opiniões dos outros. Mas que eu vou ficar chocado. Veja se pode, né? Grande parte dos manifestantes se diz evangélicos. Fica aí com a Bíblia na mão, gritando glória a Deus, glória a Jesus, glória a Deus, fazendo oração em frente aos quartéis e fechando ruas, fechando estradas. Meus irmãos, eu, sinceramente, eu fico decepcionado. Meus irmãos evangélicos, agora eu vou bater um papo com vocês que estão fazendo isso. Você sabe o que significa isso que vocês estão fazendo? Vocês falando o nome de Deus, gritando o nome de Deus e fechando estradas, fechando ruas, proibindo que ambulâncias com criança doente passem. Você sabe o que significa isso que vocês estão fazendo? Você fica aí com a Bíblia na mão? Então faça o favor.
se é que você não conhece um texto muito interessante, que fica no livro de Êxodo, no capítulo 7, no capítulo 20, versículo 7. Você que fica falando em nome de Deus e fazendo essas coisas atrapalhadas. Preste atenção. Preste atenção o que que diz ali, o que Deus disse naquele capítulo e naquele versículo. Êxodo capítulo 20, versículo 7. Diz assim, ó: não tomarás o nome do Senhor em vão, porque o Senhor não terá por inocente quem tomar o seu nome em vão. E vocês estão fazendo isso. Vocês estão falando no nome de Deus e fazendo coisas que não tem nada a ver com o nome de Deus. Nem Jesus, nem seus apóstolos incentivou os seus seguidores a fazer guerra, e nem a bloquear estradas, nem invadir quartéis, assim por diante. Jesus não ensinou seus discípulos a revidar agressões. Veja, meus irmãos, se vocês não conhecem um texto muito conhecido, né, que está no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, versículo 9, aqui Jesus disse assim, ó. Veja o que Jesus diz em Mateus, no capítulo 5, versículo 9. Bem-aventurados são os pacificadores, porque são chamados filhos de Deus. Bem-aventurados são os pacificadores, porque são chamados filhos de Deus. E vocês que estão fazendo essas badernas, vocês são pacificadores? Não sou eu que estou julgando, não. Aqui é Cristo que está julgando. Os pacificadores são chamados filhos de Deus. Então vocês que não são pacificadores, porque vocês não são pacificadores, então, segundo o que Jesus mostrou aqui, vocês não são filhos de Deus, porque vocês não são pacificadores. Vocês são guerreiros, vocês estão promovendo guerra, né? Agora, eu gostaria de convidar vocês que estão aí em frente aos quartéis, invadindo a sede da Polícia Federal, bloqueando ruas, ameaçando autoridades. Gostaria de convidar a vocês. Façam uma autoanálise da atitude de vocês à base desse texto de Mateus capítulo 5, versículo 9. Pergunte a você mesmo: será que eu sou pacificador? Né? Veja, meus irmãos, Jesus não ensinou ninguém a fazer guerra. Não ensinou seus discípulos a fazer guerra. Veja o exemplo de Jesus. Veja o quanto que Jesus era humilde. Quando ele estava sendo preso, o apóstolo Pedro reagiu. O apóstolo Pedro achou que Jesus tinha que guerrear, que Jesus não podia ser preso, que Jesus tinha que guerrear. Então o apóstolo Pedro era um pouco impetuoso, o apóstolo Pedro era um pouco nervoso, impetuoso. O apóstolo Pedro puxou da sua espada e cortou a orelha de um dos soldados que estava prendendo Jesus. Então Jesus disse para Pedro: guarda a sua espada. Não é assim que a gente vai vencer. Então o que acontece? O que Jesus fez? Em vez de Jesus incentivar Pedro, né, conforme vocês acham que deve ser armado, Jesus pegou a orelha, aquela orelha daquele soldado que Pedro cortou a espada, Jesus pegou e colocou a orelha no lugar. Então Jesus deu um exemplo de que não é pela espada que o cristão vai vencer. Que a nossa luta, a luta do cristão não é contra carne e sangue. A nossa luta é contra as forças espirituais do mal. Então, é contra essas que nós temos que lutar. E contra essa força espiritual do mal, a nossa espada não é essa espada de metal. A nossa espada é uma espada espiritual, ou chama a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada é a nossa espada. E é com ela que nós vamos lutar. Então, para você lutar da forma que Cristo mandou, nós temos que lutar contra as forças iníquas, contra as forças do mal. E a nossa
A nossa arma de guerra é a Bíblia Sagrada e é com ela que nós vamos lutar sempre.